Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Estamos meditando em nossa identidade em Cristo, na nossa habitação em Cristo, quem somos em Cristo, uma nova criação. A palavra de Deus também diz que nós somos santos por meio de Cristo Jesus. Santos separados. A palavra de Deus diz que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Santo é uma das palavras mais mal compreendidas no nosso vocabulário cristão. Em determinado ponto da história cristã, as pessoas passaram a chamar os primeiros apóstolos de santos, contrariando o significado puro da palavra utilizada no Novo Testamento. Dessa forma, agora, ouvimos falar de São Paulo, São Pedro, Santo André e outros. Pessoas, então, alcançam realizações em comum, às vezes, também são chamados de santos. Entre os evangélicos, geralmente pensamos no santo como pessoas excepcionalmente devotadas e santificadas. A verdade, porém, é que todo crente é santo. Por esse motivo, as saudações de Paulo em suas cartas normalmente incluem algo como aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, Efésios 1:1. Também vemos isso em Filipenses capítulo 1, versículo 1 e Colossenses capítulo 1, versículo 2. Até mesmo ao se dirigir aos coríntios, uma igreja teológica e moralmente desestruturada, Paulo escreveu: a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, diz 1 Coríntios 1:12. De fato, a santidade não é uma aquisição espiritual ou um reconhecimento dessa aquisição. Em vez disso, é um estado, é uma condição a qual Deus leva cada crente. Todos os cristãos são santos. É muito triste e também lamentável que haja tantas pessoas que não entendam corretamente o significado dessa palavra curta e simples. Utilizar uma palavra que se aplica a todos os cristãos para sugerir que há uma classe especial e elitizada de cristão é algo duplamente equivocado. Rouba da igreja importantes verdades que Deus pretendia comunicar por meio da ideia de santidade e promove ciúmes e divisão no corpo de Cristo ao pressupor que uma hierarquia que não existe. Então vamos analisar o que realmente significa ser santo. Propriedade exclusiva de Cristo. Estreitamente, então, associada à palavra santo estão as palavras santificar e santificação. Essas três palavras no grego pertencem à mesma família de palavras, ágios, agianos e agiaço. Esse é o motivo de Paulo se referir aos coríntios como os santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Assim, santo é aquele que foi santificado. Se você já é crente há algum tempo, pode estar pensando: mas a santificação não é um processo? O processo é de se tornar mais santo. Sim, mas, amado, isso não é tudo. O significado básico do verbo santificar é separar. Santo é alguém que foi separado. Separado para quê? A pergunta correta é: separado para quem? E a resposta é: separado para Deus. Pedro e Paulo utilizam expressões semelhantes para se referir aos cristãos. Eles dizem lá em Tessalonicenses 2,14
e 1 Pedro 2,9 o seguinte: aquele que conquistou para si um povo todo seu. Paulo diz, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para purificar para si um povo todo seu. E Pedro já diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essas expressões dão a ideia exata do que significa ser santo. Fomos separados para sermos propriedade exclusiva de Cristo. Esta é a linguagem da posse. Como santos, não possuímos mais a nós mesmos no sentido de sermos livres para fazermos o que quisermos. Antes, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20, não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Então, o santo é alguém que não pertence mais a si mesmo, nem é dono de si mesmo. O nome escrito no título de propriedade de sua vida não é mais aquele pelo qual é conhecido. O detentor do título de propriedade da vida de todo cristão é Jesus Cristo. Este é o significado de Cristo ser o Senhor. Muitas vezes falamos do senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Na verdade, a oração que frequentemente fazemos, pelas pessoas e até daqueles que creem em Cristo como Salvador, Ele obedeçam como Senhor. É assim que devemos orar, pelo senhorio de Cristo em nossas vidas e também na vida de todos aqueles que foram comprados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Assim, o senhorio é um bom termo, mas poderíamos entendê-lo melhor se de vez em quando nós falássemos do senhorio pelo que realmente Cristo é, sendo o dono então da nossa vida. Na cultura cristã da nossa época, essa na verdade é um conceito radical, se não um conceito até mesmo ofensivo para alguns. Geralmente falamos de como podemos escolher dar alguma coisa para Deus. Dou parte do meu tempo ou parte do meu dinheiro. A implicação clara desse tipo de linguagem não é apenas que todas as minhas posses são minhas, mas que também pertence inteiramente a mim mesmo e passo pela vida fazendo escolhas sobre como investirei meu tempo, minha energia e meus recursos. Já a Bíblia, ela tem uma perspectiva completamente diferente. Nenhuma dessas coisas é realmente nossa. Na verdade, nem nós mesmos pertencemos a nós. Nós fomos comprados por um preço e o preço foi o sangue do Filho de Deus derramado pela nossa salvação. Então, tendo sido comprados, nós já não pertencemos a nós mesmos. Eu não estou sugerindo que você precise pedir permissão ao Senhor para tomar qualquer pequena decisão cotidiana a respeito de como utilizar seu dinheiro ou seu tempo. Não. Deus nos deu uma grande liberdade para nós escolhermos as decisões. Mas acredito que todos nós devemos ponderar mais sobre o fato de nossas ações agradarem ao nosso proprietário, o Senhor Jesus Cristo. A Escritura diz, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, diz 1 Coríntios 10, 31. O que quer que eu faça, devo fazê-lo para a glória de Deus. Isso inclui todo o meu viver. Observe, por exemplo, as palavras de Paulo para os escravos da igreja de Colossos. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens. Pois é a Cristo Jesus, o Senhor, que servis. Embora aqui Paulo esteja se dirigindo aos escravos daquele tempo, a princípio, por trás de suas palavras, se aplica igualmente às relações do empregador com o empregado. Digamos que você seja um jovem, executivo, promissor de uma grande empresa. Por que motivo você deseja ter maiores responsabilidades e consequente aumento salarial? Nesse contexto, quem é na prática o proprietário de sua vida? É você ou é Cristo? Você deseja essa promoção para seu benefício ou para a glória de Cristo? Esse é apenas um exemplo, mas o princípio se aplica a toda a nossa vida. Nossa perspectiva da vida como um todo deve ser sempre permeado pelo fato de que somos santos e já não pertencemos a nós mesmos,
mas a Ele. Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Amanhã vamos meditar sobre a obra do Espírito Santo no santo. Que Deus abençoe você e até lá!